Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Romanos 5, 1 e 2. Diz a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Diga comigo: justificados pela fé. Diga mais uma vez. Diga comigo: temos acesso à graça de Deus pela fé. Olhe para mim, por favor. O mês de outubro que nós começamos hoje é o mês da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, o monge católico Martinho Lutero fixou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses, que desencadearia a partir daí a explosão da Reforma Protestante. Olhe para mim. A Reforma Protestante gerou mudanças profundas, sociais, políticas e culturais. Todas as igrejas evangélicas, de modo em geral, são herdeiras dessa que foi uma das maiores revoluções da história. O cristianismo naquele tempo estava mergulhado em uma escuridão, em que era difundida a ideia de que a salvação estava condicionada ao acúmulo de méritos diante de Deus. Na medida em que a pessoa ia acumulando méritos diante de Deus, sua salvação ia ficando mais próxima. Mesmo que a pessoa não tivesse mérito para obter a salvação, esse mérito era levado em conta para abreviar a sua permanência no purgatório. O modo como o merecimento aumentava era a prática de boas obras, ou seja, quando alguém praticava boas obras, ele ia se tornando mais merecedor. Entre essas obras estavam as ações de caridade e a piedade religiosa. Olhe para mim. Todos os reformadores se levantaram bravamente contra essa ideia da doutrina da salvação pelas obras, ou pelos méritos, ou da colaboração com Deus na salvação, todos eles baseados naquilo que a palavra de Deus nos ensina, afirmaram que a fé é o único instrumento que Deus nos dá para tomarmos posse da salvação que Ele concede a nós graciosamente, pela sua graça, através da morte de Jesus. Assim, os reformadores, em direta oposição a Roma, anunciavam que os pecadores são declarados justos diante de Deus somente pela fé, somente em Cristo, somente pela graça de Deus e não pelas obras praticadas. Na justificação, a retidão de Cristo nos é atribuída. Escute isso aqui. Na justificação, a retidão de Cristo nos é atribuída como o único meio possível para satisfazer a perfeita justiça de Deus. Deixa eu te explicar isso aqui melhor. A justificação pela fé significa o ato jurídico da parte de Deus, em que Ele declara justo os homens injustos, por causa da justiça de Cristo.
Vou repetir. A doutrina da justificação, ou a justificação pela fé, é a maneira, é a forma, é um ato jurídico de Deus. Ele, como juiz, ele declara inocente ou justo um homem que é culpado, não por causa daquilo que ele fez, mas por causa daquilo que Cristo fez. É a justiça de Cristo. Quando Deus olha para nós, em vez dele olhar para a nossa injustiça, para a nossa pecaminosidade, ele olha para a justiça de Cristo, ele olha para a perfeição de Cristo, ele olha para a santidade de Cristo. E uma vez que nós reconhecemos que Cristo é suficiente para nos salvar, Deus nos torna justos diante dele. Isso é a justificação pela fé. Isso significa que por sua graça, mediante a fé em Cristo, Deus considera inocente aquele que é culpado. Isaías 53 diz que Jesus se fez culpado no meu lugar. Ora, ele era inocente, sim ou não? Sim ou não? Quando ele se fez culpado, a inocência dele foi atribuída a nós, assim como a nossa culpa foi atribuída a ele. Isso não é difícil de compreender. Isso significa que por sua graça, mediante a fé em Cristo, Deus os considera inocentes. A justificação significa mudança de posição espiritual diante de Deus. De condenados, agora para justificado. De culpado, agora para inocente. Através da justiça de Cristo, nós somos declarados justos. Não é por aquilo que fazemos, não é por aquilo que somos, não é pelo nosso mérito, não é pela nossa força, não é pelo nosso querer, mas é pela justiça de Deus, é pela graça de Cristo, é pelo favor de Cristo, é pela bondade de Cristo, é por aquilo que Ele fez. Mas se não somos salvos pelas indulgências, nem pela prática de caridade, nem pela piedade religiosa, nem por qualquer mérito que porventura pudermos imaginar ter, como nos apropriaremos da salvação oferecida por Deus? Somente pela fé. Ninguém é salvo porque deu uma cesta básica, embora ajudar o próximo seja um mandamento bíblico. Mas a salvação não se compra por essas coisas. Ninguém é salvo porque deu uma esmola. Nós precisamos fazer isso, ser prudente para fazer isso, porque até as esmolas hoje estão sendo usadas para outros fins, a não ser para alimentar o indivíduo. Nós precisamos abençoar as pessoas, mas nós não seremos salvos por causa disso. Nós somos salvos é pela graça de Deus. Não é porque nós fazemos alguma coisa, não é porque merecemos alguma coisa, mas é a graça de Deus. E crendo nisso, nós somos alcançados pela salvação. A salvação é concedida graciosamente, é pela graça. O que é graça? Graça é o favor imerecido. João 3,16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu Filho, irmão. Ele não emprestou, ele não arrendou, ele não alugou. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Creia, é apenas crer. Quando entendemos que não temos mérito nenhum diante de Deus, que tudo o que fazemos sempre será manchado pelo pecado, e que somos incapazes por nós mesmos de obter a salvação, nos refugiamos em Deus e encontramos nele abrigo seguro. Sem isso, o cristianismo não existiria como verdade de salvação. Quando eu coloco outros meios para chegar a Deus, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus não é suficiente. Quando eu coloco outras formas para ser salvo, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus não foi perfeito. Mas eu tenho uma palavra para te dizer aqui nessa noite: o sacrifício de Jesus é suficiente.
para salvar o mais vil pecador. Não importa o quão profundo ele esteja no lamaçal do pecado, o sacrifício de Jesus é suficiente. Eu tenho uma outra palavra para te dizer aqui: o sacrifício de Jesus, ele é perfeito, enquanto nós somos imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus é perfeito. Ninguém precisa mais morrer. Jesus já morreu uma vez por todas e por nós. Alguém começou a aplaudir, então aplauda ao Senhor nessa noite, se essa é uma verdade para você. A graça de Deus. Sem isso, irmãos, o cristianismo não existiria como verdade de salvação. O sacrifício de Jesus é único, ele é perfeito. Contudo, a igreja insistiu naquele tempo que essa não é a verdade. Aqui um dado informativo, não é coisa de trás da minha orelha. No cânon 9 do Concílio de Trento, é possível ler: se alguém disser que o pecador é justificado pela fé somente, como entendido que nada mais é requerido para cooperar com a obtenção da graça da justificação, que seja anátema, que seja maldito. Olha a resposta que foi dada à reforma protestante. A reforma protestante veio dizendo que a salvação é só pela graça. Fizeram um concílio, esse concílio demorou anos aí para sair as definições. Isso começou em 40 e poucos, essas investidas à reforma, e foi terminar lá em 560 e alguma coisa, só para fazer aqui conta redonda, mais ou menos isso aí, e foi dada essa declaração contra aquilo que os reformadores estavam dizendo, que a salvação é somente pela fé. Foi dito que se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, sem o entendimento de que nada mais é requerido com a obtenção da graça da justificação, que seja maldito. Só que tem um outro. No Catecismo Menor de Westminster, 1647, na questão 86, assim define: fé em Jesus Cristo é uma única graça salvadora, pela qual o reconhecemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Está dizendo que é só em Jesus. Ninguém vai ser salvo por outro caminho. Eu não sou salvo porque eu sou bonzinho. Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce para isso, mas eu sou bem ruim para chegar ao ponto de me conseguir salvar por mim mesmo. Ah, se não fosse a graça de Deus. Ah, se não fosse Jesus ter entregado a sua vida naquela cruz por mim e você. Ah, se não fosse a misericórdia de Jesus, se não fosse o amor de Deus, se não fosse a disposição de Jesus em assumir a minha e a sua culpa, oh meu filho, com certeza a maioria de nós aqui nem vivos estaríamos mais. Mas o Senhor deu a sua vida por mim e você. Ele disse lá instantes antes de entregar o seu Espírito: está pago, está paga a dívida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Quando Satanás tenta de alguma maneira acusar um servo de Deus por alguma coisa que foi feita antes, por alguém que de repente pecou, por alguém que caiu, por alguém que transgrediu, lembre-se dessa palavra: o preço foi pago, o preço foi pago. O que resta agora é você se submeter ao senhorio de Jesus, se submeter à graça de Deus, para que você esteja caminhando continuamente nesse caminho para o céu. É a graça de Jesus. Agora tem uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Há nesse tempo uma secularização da fé. Isso aconteceu na Europa, o berço da reforma. Isso está acontecendo nos Estados Unidos. E já começou há alguns anos a acontecer no Brasil. O que é a secularização da fé? É o processo por meio do qual a igreja recebe influências externas, tornando-a cada vez mais irreconhecível.
Jesus disse: vocês são sal da terra e luz do mundo. Se o sal perder o seu sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mateus 5:13. Sabe o que é secularização da fé? A secularização da fé é o processo pelo qual o sal perde o sabor. A secularização da fé é quando o cristão ele passa a imitar as práticas lá de fora. E quando a igreja passa a assumir algumas práticas do mundo, a secularização da fé leva pessoas a práticas religiosas normalmente, se tornam religiosos nominais. Quando alguém vê o homem frequente nas atividades da igreja e zeloso nos cumpridores dos seus deveres, é normal as pessoas dizerem assim: aí vai um homem de fé. É ou não é? Aí vai uma pessoa de fé. Por mais importante que seja o zelo religioso, a fé é muito mais do que isso. A fé é muito mais do que seguir ritos religiosos. A fé salvadora é muito mais do que simplesmente seguir uma rotina de visitas à igreja. A fé salvadora é muito mais do que se envolver nos ministérios da igreja. A fé salvadora tem a ver com vida prática. Tem a ver com viver longe daquilo que desagrada ao Senhor. É ter comunhão com Deus, é zelar pela vida de oração, é fugir da aparência do mal. Todavia, ninguém é salvo porque faz essas coisas. Essas coisas aqui devem ser práticas de alguém já salvo, mas ninguém é salvo por causa disso. Eu repito uma vez mais, nós somos salvos por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quem me ouve diz amém. Pior que isso, hoje já se fala em ateísmo cristão. O que é isso, gente? Parece uma loucura, não é? Hoje já se fala em ateísmo cristão. O que é o ateísmo cristão? Se no formalismo religioso os aspectos externos podem ser vistos, o que é aspecto externo? A religiosidade, por exemplo, leva a pessoa a estar na igreja todo dia, práticas religiosas, está atento às atividades da igreja, e às vezes a pessoa não tem uma vida cristã prática. Esse é o formalismo religioso. Ei, quem me ouve diz amém. O que é o ateísmo cristão? O ateísmo cristão é quando a pessoa já não mais frequenta a igreja. É quando a pessoa ela se apresenta como cristão, mas ela não tem nenhum compromisso com Cristo. Ela faz apenas visitas esporádicas e olhe lá, totalmente desprovida de compromisso com a causa do evangelho. O comportamento social em nada difere do comportamento daquele que não foi regenerado. E a Bíblia se transformou em uma espécie de um amuleto cuidadosamente guardado no fundo de uma gaveta, para ser buscado quando alguma coisa fica difícil, que a pessoa pega ela lá só para pesquisar uma palavra que vai lhe agradar, e às vezes só em lágrimas, e termina ali. Isso é o que já é chamado de ateísmo cristão. Ou seja, a pessoa se identifica como cristão, mas ela não tem nenhum compromisso com a vida cristã. Estão entendendo isso? Zacarias 1:3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. A vida cristã só é cristã de fato quando eu tenho um compromisso com Cristo, gente. A vida cristã sem compromisso com Cristo, ela não é vida cristã. Isso pode ser chamada qualquer uma outra coisa. Todavia, deixa eu lhe dizer aqui mais algumas verdades. A justiça divina, ela está disponível a todos os homens. A graça de Deus, ela está disponível a todos os homens.
Assim como o pecado se tornou universal, a graça de Deus também é universal. Ela está disponível a todos. A graça de Deus, ela destina-se a todos que queiram ser salvos. Nas palavras de Pedro, nas palavras de Paulo, Tito capítulo 2, 11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus está disponível a todo ser humano, não importa a cor, não importa a raça, não importa a nacionalidade, não importa a posição social, não importa o nível intelectual, não importa o nível de conhecimento, a graça de Deus está disponível a todos os homens. A graça se manifestou a todos. E é tudo pela graça de Deus, conforme está escrito Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ei, deixa eu te falar um negócio aqui. Você está achando que você é pecador demais? Tem alguém que começa a olhar para si, fazer um autoexame e começa a dizer assim: olha, eu sou muito pecador, sou pecador ao extremo, eu não mereço isso. De fato não merece mesmo. Graça de Deus é um favor sem merecer. Sabe aquela pessoa que não merece uma ajuda sua, mas porque você é um bom caráter e tem um bom coração e você vai lá e ajuda a si mesmo? Depois você sai dizendo assim: gente, eu acho que eu sou muito bobo, porque eu ajudo fulano de tal, ele nem merece. Só que Deus não pensa isso não. Deus está continuamente olhando para mim e você, pensando assim: olha, ele e ela não merece, mas a minha graça está sobre ele. Eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Essa graça salvadora está disponível a todas as pessoas. Ninguém é bom o suficiente para se salvar, como também não é tão desprezível que não possa ser salvo por Cristo. O Senhor te ama. O Senhor não te desprezou. Aleluia. O Senhor não te desprezou. O mais vil pecador, aquele que às vezes pelo nosso senso de justiça a gente acha que o cidadão é digno de morte, Deus está olhando para essa pessoa e está olhando com um olhar de misericórdia, e a sua graça está liberada sobre essa pessoa. E se ela entender isso, compreender isso e se render à graça salvadora de Deus, essa pessoa pode ser resgatada, essa pessoa pode ser salva. É isso que ele fez comigo e com você, irmão. Tem gente que, se fosse olhar, tem gente que aqui está me ouvindo agora, que se fosse olhar o seu merecimento, a sua bondade, você não era para estar aqui, mas a graça de Deus te alcançou, o favor de Deus te alcançou, o Senhor teve misericórdia de você. O Senhor te alcançou, meu filho. Aquele que deseja ser justificado e sair da lista dos que estão sob a ira de Deus, deve crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Desde Adão e Eva, desde que eles pecaram, a lei não tem feito outra coisa senão revelar a culpa universal do ser humano. A lei aponta que todos, eu e você, somos culpados, transgredimos. Só que tem um detalhe: a lei de Deus também está evidenciando para nós a graça redentora de Deus, a graça salvadora de Deus. Creia nisso. O pecado exige uma punição. Gênesis 2, 16 e 17, o texto diz: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Olha, o homem comeu, desobedeceu, e não era maçã, viu, gente? Está aí o nome, a árvore da ciência do bem e do mal. Não dá para saber que jeito que era o fruto, não. Ela foi arrancada de lá. Desde que o homem desobedeceu, ele vem pagando o preço. O preço do pecado é a morte. Mas é mediante o sacrifício de Cristo sobre a cruz, assumindo o nosso lugar, que Deus nos justifica quando arrependidos cremos no seu Filho para a salvação. Esta é a maior demonstração da justiça de Deus.
Ele nos comprou, Ele nos salvou. A graça que procede do amor do Pai reina por meio da sua justiça. Romanos 5:21. Vou citar numa tradução diferente da que a gente usa aqui. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Na mensagem da cruz, quem me escuta diz amém. Na mensagem da cruz, o negócio é o seguinte, deixa eu explicar aqui. Esse negócio de quem me escuta diz amém, quem me ouve diz amém, você está me ajudando a pregar. Porque quando você fala isso aí, você acorda quem está dormindo, você desperta a sua atenção para, de repente estava assim meio, tem gente que tem déficit de atenção. Às vezes eu estou falando uma coisa aqui, vai assim, ainda mais, eu acho isso aqui que o Diogo tem feito aqui fantástico. Para a maioria é fantástico, mas para alguns aí talvez não. O cara se prende aqui, olhando até, e vai aqui vendo, sabe? Até um pinguinho que está aqui, ó. E aí ele perde o que eu estou falando, é o déficit de atenção. Falei com ele outro dia num negócio que eu estava pondo ali com movimento, falei, não põe isso com movimento não, cara. O cara vai ficar ali olhando o videozinho passar assim, ó, e esquece de mim. Eu sei como é que é isso aí. Então, quando eu falo isso, quem me ouve diz amém, eu sei que algumas pessoas acham isso chato, e é chato mesmo. Como eu sou chato. A Bianca, ó, vai para o céu direto. E aí é o seguinte, quando eu faço isso, é para você me ajudar. Porque aí você desperta quem está dormindo, você dá uma acordada em quem está viajando, pensando em outra coisa. Bora lá? Então escute isso. Na mensagem da salvação, a mensagem da cruz, não há vanglória e méritos humanos. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Vanglória, sabe o que é isso? Alguma coisa que eu fiz. Ó, eu estou salvo, viu? Estou salvo porque eu sou bonzinho. Estou salvo porque eu vou na igreja todo dia. E aqui na igreja, se quiser coisa aqui, tem coisa aqui todo dia mesmo. Vou na igreja todo dia. Estou salvo porque eu dou oferta. Estou salvo porque eu dou dízimo. Estou salvo porque eu sou bonzinho. Não há vanglória humana. Não há méritos humanos. Não há ações nossas. Nós nisso aqui somos o agente passivo. Foi Jesus quem fez. Resta a mim agora me posicionar diante daquilo que Ele fez. A mensagem da salvação é essa. Quem morreu na cruz, gente? Foi eu ou você? Diga forte. Logo, a salvação não é por aquilo que eu faço. A salvação é por aquilo que Ele fez. Quem sangrou lá? Foi eu ou você? Fala alto. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, glória eternamente, pelos séculos dos séculos. Essa é uma verdade que o inimigo quer esconder de você. Ele quer fazer parecer que o sacrifício de Jesus não foi suficiente, que precisa de mais alguma coisa, que precisa de um complemento, que precisa de um amuleto, que precisa de uma gambiarra, que precisa de um remendo, que precisa de um aditivo, que é preciso de um acréscimo. Não! O sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar o pecador arrependido que se porta diante dele, reconhecendo, olha, eu creio que Jesus levou sobre si todo o meu pecado, toda a minha transgressão, eu reconheço isso. Esta é a verdade que o inimigo quer esconder de você. Nas palavras de Pedro disse, Atos capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro Salvador, apenas o nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Não há outro embaixo do céu. A Ele seja a glória para todo sempre. Ele é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A fé, irmão, a fé em Jesus, unicamente a fé,
sola fide, como diz lá o texto na palavra dos reformadores, somente a fé em Jesus Cristo. Fique de pé comigo, por favor. A fé que justifica o pecador não pode ser entendida como credulidade pura e simples, tampouco como exercício intelectual. A fé implica, ouça-me, antes de tudo, abandonar a ideia da autojustificação. O que é isso? Abandonar a ideia de que, olha, não, eu sou bonzinho. As pessoas confundem quando a gente vai pregar para elas, falando a respeito de Jesus e a respeito de igreja. As duas coisas estão conectadas, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As pessoas normalmente dizem assim: não, eu não preciso desse negócio de igreja porque eu já sou bonzinho. Eu não mato, eu não roubo, né? Eu não adultero. Vai pegando lá aqueles pecados assim, que a gente classifica como pecadão, né? A pessoa está dizendo com isso: olha, não, eu não preciso disso aí não, que eu já sou bonzinho. A salvação, a mensagem da cruz, elimina qualquer palavra nossa de autojustificação. A mensagem da cruz, ela nos chama ao reconhecimento de que a ideia da autojustificação não é condizente com a mensagem que Jesus deixou e com aquilo que Jesus fez na cruz. A fé implica admitindo a nossa imensa culpa. Primeiro, eu reconheço que eu não sou capaz, reconheço que eu não tenho mérito próprio, reconheço que não há bondade em mim o suficiente para ser salvo. Segunda coisa, eu reconheço a minha culpa. Quão culpado eu sou. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado na terra, e assim todos pecaram. Ei, eu acho que nós já passamos essa fase. Teve uma época que pensavam assim. Tinha uma época que tinha gente que achava que pastor nem era gente. Pastor é gente também. Todos nós somos culpados. Não há bondade em mim. Eu tenho culpa. Sabe o que é culpa? A dívida no cartório. Boleto chega, meu filho. Você passa no cartão a compra, mas o boleto chega para você pagar. Adão e Eva passaram o cartão lá no jardim. A conta chegou. Somos culpados. A fé implica o reconhecimento da nossa absoluta incapacidade de salvar a nós mesmos. Espera aí, gente. A fé implica em reconhecer que Jesus, unicamente Jesus pagou essa dívida. Eu não consigo me justificar, mas nele eu sou justificado. Eu não consigo alcançar a graça por mim mesmo, mas nele a graça é derramada sobre mim. Eu não consigo encontrar o caminho sozinho, mas nele eu permaneço no caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Para que os desafios desse tempo sejam vencidos, a bandeira da reforma protestante precisa continuar hasteada. Somente a fé, sola fide, em Cristo, pode levar-nos em segurança aos caminhos eternos. Já viu os amigos aí? Um amigo que normalmente é líder de um grupo de amigos. Eu falei isso ontem pro Zé Divino, o negócio da galinha lá que eu disse.
Falei para ele, cola em mim que é sucesso. Os amigos falam assim, né? Cola em mim que é sucesso. Vou pegar isso aqui para falar em você. Cola em Jesus que é sucesso. Tem erro não, viu? Se renda, se entregue, cola nele, fica juntinho, não afaste, não arrede o pé. Oh, vai dar certo. Permaneça firme, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olha lá, cola em Jesus que é sucesso. Esse é o de ouro. Vamos cantar. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé.